Olá turma, tudo bem? Meu nome é Igor, eu serei o professor de vocês da disciplina de empreendedorismo. Tá? Talvez a gente já tenha, de certa forma, nos conhecido em outras disciplinas, logística, marketing, alguma coisa nesse sentido. Mas a ideia da disciplina de empreendedorismo é vocês entenderem de uma maneira micro e macro as dimensões ali que são relacionadas ao empreendedor e tudo aquilo que pode afetar o negócio, tá? De certa forma, nós iniciaremos aqui falando sobre um aspecto geral, né, do Brasil, no sentido de melhorias para as ações do empreendedor e também econômicas, tá? Eu peço que você tenha atenção, porque muitas coisas que aconteceram na década de 90, por exemplo, a gente conhece países que estão migrando hoje, e você vai observar isso no jornal, em outras mídias sociais. Pesquisa um pouco, é bastante interessante e faz você abrir um pouco o seu leque de conhecimento relacionado à economia e ter um pouco mais de informação, tá bom? Então, falando aqui sobre a economia do nosso país na década de 90 e por que ela foi tão importante. Eu ainda, moleque lá, meus 5, 6 anos de idade, me recordo vagamente que ainda existia ali o cruzeiro, era cruzado na época, mas lançaram ali o real, a moeda real. Existia uma moeda de 25 centavos, ali a nota de R$1, enfim, aquilo que a gente conhece hoje, tá? E na época eu não entendia muito bem, mas enfim, hoje eu consigo compreender o seguinte: o nosso país, ele era um país de certa forma difícil para ser empreendedor. Por quê? Porque, e aí falando até sobre globalização, era muito difícil fazer negócio só dentro do Brasil, e ali o mercado já exigia você fazer negócios fora do Brasil. Mas como é que funcionava isso? Eu, empreendedor, monto ali meu negócio, sandálias, óleo de coco, qualquer produto, e quero exportar esse negócio. Hoje é bem possível fazer isso, tá? Através principalmente da internet. Mas na década de 90 eu gostaria de exportar aquele produto. Qual era a dificuldade que eu, empreendedor, tinha? Eu precisava exportar e eu precisava ali entender sobre a cotação do dólar. Eu precisava comprar matéria-prima importada, também precisava da cotação do dólar. Então veja só, vamos separar aqui. Desse lado era a barreira, que era uma barreira. Tudo que eu comprava em dólar, o Brasil, quando chegava nessa barreira, o Brasil dizia o seguinte: não, você não vai comprar nesse valor, você vai comprar no valor X que eu estipular que o dólar está valendo. Então quem dizia quanto que o dólar estava valendo naquele dia era o governo brasileiro, não era o mercado. Isso era chamado, de uma maneira, eu estou tentando uma explicação bem simples aqui, isso era chamado de câmbio fixo, tá? Ou seja, todo dia o Brasil ia lá, olha, o dólar está valendo tanto para exportar e mais um tanto para importar, tá? Então nós tínhamos aí uma barreira. Daí, com a entrada do Fernando Henrique Cardoso, nosso presidente, há alguns anos atrás, ele falou o seguinte: olha, nós vamos tirar esse negócio de câmbio fixo e vamos colocar o câmbio flutuante. Nós tínhamos uma inflação gigante, então nós vamos colocar ali o câmbio flutuante. Vamos criar uma outra moeda e precisamos organizar um pouco algumas coisas. O que é que ele fez naquele período? Ele simplesmente pegou toda a dívida que os municípios e estados tinham, assumiu, isso dava quase $1 bilhão, ou era $1 trilhão, alguma coisa assim. Ele vendeu algumas estatais, a gente sabe muito bem, a Companhia Vale do Rio Doce, na época, ela foi privatizada, e algumas outras de comunicação também foram privatizadas. E isso gerou um saldo, tá? Então ele conseguiu ali levantar na época em 700, quase $1 bilhão para poder pagar essa dívida e implementar R$1. Até aí tudo bem, tudo deu certo. Com a medida que ele coloca o câmbio flutuante é o que o dólar estiver valendo. Então se o dólar estiver valendo R$1, é R$1. Se o dólar estiver valendo 2, 3, 4, 5, como chegou esse ano, é o que está valendo, tá? Ele implementou isso e, ao mesmo tempo que ele fez essas medidas, ele trouxe para o Brasil ali
várias empresas, salvo engano, só de empresa automobilística foram mais de 10 indústrias que se instalaram no Brasil. Então o mercado deu uma reagida muito boa e, de certa forma, o empreendedorismo, a economia, ela começou a respirar. Então o empreendedor, ele conseguia ver novos horizontes. Não só os empreendedores aqui do Brasil, mas todos os empreendedores de outros países também estavam ligados ao Brasil no sentido de investimento e queriam investir no Brasil, tanto é que investiram. Tá? Qual foi, de certa forma, a parte negativa? Nós tivemos naquele momento ali a Argentina com uma crise, né? Nós tivemos a França, salvo engano, foi a Argentina, enfim, nós tivemos dois países, um foi aqui na América do Sul e nós tivemos um país ali na Europa que entrou em crise e isso abalou um pouco a economia mundial. E aí o presidente na época, Fernando Henrique, pegou ali um empréstimo com o FMI, ele pegou 2. Quando ele passou a faixa presidencial por então Lula, ele também precisou pegar um empréstimo para consolidar ali todo aquele projeto. Então vejam que as políticas econômicas de um país interferem muito na nossa vida, tá? Ela interfere de uma maneira gigantesca, porque você deixa de ter ali tecnologia, você deixa de compartilhar informações, você deixa de vender ou comprar, de certa forma atrasa um pouco a economia de um país e o desenvolvimento do mesmo, tá bom? Então nós temos aqui a parte econômica da década de 90, bem interessante, e de certa forma nós temos algumas características competitivas nas empresas e alguns aspectos que são relevantes para que essa competitividade ela ocorra. Veja só, existem duas questões aí, você vai começar a acompanhar isso na página 13. Uma questão é a competitividade, a outra questão é a concorrência, tá? O fato é que quanto maior a sua concorrência, para que você se mantenha no mercado, você precisa ser competitivo. Então, se você tem 3, 4 concorrentes e ainda consegue se manter no mercado, é porque você é competitivo em alguma coisa. Pode ser preço, pode ser logística, pode ser marketing, pode ser qualidade dos seus produtos, mas se manter no mercado que tem ali muita concorrência, é necessário que você tenha um diferencial. Então, essa economia aberta, essa troca de informações entre os países ali, esses investimentos, eles trazem para nós uma concorrência, né? Para quem é empreendedor, uma concorrência, e para quem é consumidor, uma competitividade maior entre as empresas. Então vamos falar de Paropebas. Em Paropebas nós tínhamos alguns anos atrás de supermercado, o supermercado Alvorada, que é o mais antigo aí, vai lembrar, supermercado Alvorada. Logo depois surgiu um concorrente, que foi o Farturão, e logo depois do Farturão surgiram outros pequenos supermercados e de vez entrou ali o Macri, né, que se consolidou, e depois veio o Mateus, agora tem o Açaí, agora tem outro Mateus, enfim. Ou seja, quando você tem várias concorrentes ali, você precisa se manter no mercado de maneira competitiva. Então, o que eles vão explorar? Eles vão explorar o preço, eles vão explorar a qualidade do ambiente, aí você tem Percena, você tem Açaí, você vai explorar a quantidade, enfim, existem N maneiras de se fazer isso. Então, nós temos uma questão que é a questão competitiva, que vai ou não ocorrer se você tiver ali uma concorrência, tá bom? Então, nós temos aqui no quadro, não sei se vocês vão conseguir, deixa eu arrumar aqui. Olha aí. Nós temos aqui, e isso também vai estar no material de vocês, já está no material de vocês, a partir da página 13, algumas questões que são relacionadas aos ambientes. Nós temos ambientes que são internos, ambientes que são externos, relacionados ali ao negócio, tá? Então veja só, nós temos aqui aqui são as dimensões, e a partir daqui nós temos a econômica, cultural, a política, social, entre outros. O que são essas dimensões? A partir do momento que você monta um negócio, você é empreendedor, você monta um negócio pensando obviamente em lucro. Então, mesmo que o seu negócio ele seja com fins lucrativos, você precisa se atentar a alguns aspectos. Então, veja só, o primeiro aspecto e a primeira dimensão aqui é o econômico, né? E aqui no material de vocês diz o seguinte:
um negócio faz necessário atentar para o aspecto econômico do local em que a organização está inserida. O que quer dizer o aspecto econômico do local? Será que o produto que eu vou oferecer, que eu vou revender, as pessoas daquele local têm capacidade financeira de comprá-lo? É uma pergunta válida, porque se não tiver capacidade financeira, logo você obviamente não vai conseguir vender, vai estar fora do padrão ali econômico daquela sociedade. Então esses aspectos eles são até hoje avaliados. Você quer montar uma franquia, eles vão avaliar isso. Você quer colocar uma concessionária de carro luxuoso, eles vão avaliar isso. Então todos esses aspectos eles são válidos. Então nós temos o aspecto econômico, né, a dimensão econômica. Aqui nós temos a dimensão cultural, né, um dos fatores que está aqui na página 14 sobre o aspecto e a dimensão cultural os fatores relacionados à cultura dos consumidores. É uma preocupação por parte das organizações, o que as leva a manter atualizada a sua influência em termos de mercado. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso também avaliar o aspecto cultural. A sociedade como um todo, cada, digamos assim, país, bairro, cidade, tem um aspecto cultural. Se eu vou montar um negócio ali que vai contra aquele perfil cultural, logo eu também vou ter uma rejeição. Tá? Então cada país tem seu aspecto ali, e isso faz com que as dimensões do produto, o nome do produto, a maneira como o produto vai ser exposto, mude a propaganda. Tá? Vou pegar um exemplo bem interessante que eu imaginei agora. Você vai ter uma propaganda de cerveja aqui no Brasil, logo você vai ter praia, sol, você vai ter mulheres de biquínis, homens que são sarados, fazendo aquela propaganda ali, é cultural do nosso país. Agora você pega uma propaganda como essa e coloca num país do Oriente Médio em que não se tem essa mostra do corpo, com certeza vai contra a cultura deles e a propaganda vai ser censurada. Isso acontece em vários países. Então eu como empreendedor, eu preciso me colocar no lugar daquela sociedade para entender o que eu posso fazer ou não, tá bom? Então a dimensão cultural também já foi. Nós temos também as dimensões aqui políticas. Essas dimensões políticas, elas podem ou não interferir no seu negócio. A priori você imagina que vou montar um negócio pequeno e isso não vai impactar, mas pode ser impactado, porque o prefeito, juntamente com os vereadores, o governador, o próprio presidente pode criar ali regras que podem, de certa forma, prejudicar o teu negócio. Então eu preciso avaliar esses aspectos. Normalmente, para quem é microempreendedor e pequeno empreendedor, isso não vai ter muita influência, tá? Mas para quem vai montar um grande negócio, uma plataforma muito grande, vai fazer um investimento muito grande em algum país, eles observam a questão política. Então você tem aí, não sei quem acompanhou, nós tivemos nas últimas eleições uma flutuação do dólar, de expectativa, quem será o novo presidente, porque todos os investidores estavam, de certa forma, animados com uma situação ou outra, e isso reflete muito bem essa dimensão política. Logo, se eu tenho tendências para um determinado político, pela maneira como ele vai lidar com a economia, logo eu espero que ele ganhe para que eu possa também fazer investimentos. Então isso não acontece só no Brasil, isso acontece em todos os países, tá bom? Depois dessa dimensão nós temos a dimensão social, tá logo aqui. O que é essa dimensão social? Essa dimensão social são categorias da sociedade. Então você monta um negócio que está voltado para pessoas de classe alta, né? Essas pessoas de classe alta dentro dessa sociedade, elas ocupam qual é o percentual? É o suficiente para que eu monte meu negócio? Ou então eu vou montar um negócio ali para as pessoas de classe média, qual é o percentual dessas pessoas de classe média? Ou eu vou montar um negócio para o público de classe baixa, de renda baixa? Então, qual é a fatia que eu vou abocanhar no negócio? Então, todas essas visões, elas são necessárias. Vamos pegar, por exemplo, aqui o supermercado Mateus, né, e o Macro. Eles são voltados para o público de baixa renda, para você vender ali em grandes quantidades, mesmo que a qualidade não seja a mesma. Agora, você pega o supermercado Ipecena ou o Pão de Açúcar, se alguém já teve a oportunidade
O ambiente é completamente diferente, você tem um leque de produtos que são bem vastos, com a qualidade superior. Então você percebe a partir dali que você tem um público que já não é de classe baixa, é um público de classe média para cima. Então esses aspectos sociais, eles são relevantes no sentido de que eu monte um negócio para qual dessas classes, né? Classe A, classe B ou classe C, tá ok? Então a dimensão social também ela já foi aqui exposta. Não menos importante, nós temos algumas outras aqui, né? Principalmente a tecnológica, e a tecnológica ela é bem interessante porque ela também é necessário, ela também está atrelada a outras dimensões. Então, se você tem um ambiente tecnológico, uma cidade tecnológica que já está avançada com relação às outras cidades, logo você vai ter ali um desenvolvimento muito maior. Então, eu vou mais uma vez usar Paraupebas como exemplo. Paraupebas, há 20 anos atrás, tinha poucas faculdades, poucos cursos técnicos, pouca tecnologia ou infraestrutura. E isso faz com que as pessoas não tragam seus negócios para cá, porque elas querem saneamento básico, elas querem energia, água, elas querem uma estrutura de ruas, né, de logística, enfim. E isso a gente, de certa forma, ainda não tem, mas melhorou bastante. Então, a partir do momento que eu não tenho tecnologia, que eu não tenho ali conhecimento, os investimentos e a montagem de negócio se torna um pouco mais complexa, tá? Então, a ideia é que a parte política, econômica e cultural, né, todas essas questões aqui, elas estejam atreladas à questão da tecnologia. Eu não tenho tecnologia se eu não tiver uma política econômica, né, voltado para o conhecimento, para o desenvolvimento. E eu não tenho se as pessoas não tiverem essa visão de procurar o conhecimento para desenvolver novas tecnologias. Quero que vocês entendam que tecnologia não é só a questão de robótica, não é só a questão de software, de hardware, de telefone, enfim, dessa parte mecânica. Mas a tecnologia ela está atrelada a vários outros desenvolvimentos, na parte de química, engenharia, né, física, enfim. Então, todas essas questões, quando a gente fala de desenvolvimento e de novos negócios, todas elas são necessárias, tá bom? Então, não fiquemos focados só nessa parte de eletroeletrônico, não é só isso. Então, pessoal, essa visão aparentemente boba por parte de nós, mas ela é bem interessante e a gente vê isso em pequenas situações. Vou dar um exemplo para vocês. O carro, não sei se vocês conhecem, ele tem um radiador, ele tem uma tampa no radiador ali. Eu não tenho aqui nada que possa exemplificar isso, mas enfim, ele tem uma tampa no radiador, uma circunferência, tampazinha normal. Quando você compra em alguns outros estados, você está em São Paulo, por exemplo, você vai comprar uma tampa de um radiador de um carro, ele coloca ali e já vê se a tampa está funcionando ou não, se vai aguentar a pressão ou não. Aqui em Paraupebas você não vai encontrar isso. Eu já procurei e você não encontra. Por quê? Porque a gente ainda está atrasado nessas tecnologias, tá? Então, enquanto as pessoas acham que as coisas não existem, nós que estamos atrasados. Então, a partir do momento que eu tenho tecnologia, que eu tenho conhecimento, que eu tenho desenvolvimento, então eu acabo atraindo aqui novos empreendedores, novos negócios que vão absorver aquele conhecimento, aquela tecnologia, tá bom? Então, nós temos aí, com relação a essas dimensões, alguns critérios que são externos, outros que são internos, tá? Então esses critérios eles podem ou não, de certa forma, ajudar ou atrapalhar o seu negócio, tá ok? Já na página aí, vamos pular de página, na página 20 tem algumas coisas relacionadas a essa questão da globalização, tá? Então veja só, nós tivemos, e a gente vai até pegar alguns aspectos aqui que podem também ajudar, nós tivemos alguns fatores que ajudaram muitos empreendedores. Um desses fatores foi a privatização. Por que a privatização ela é tão discutida? Alguns dizem assim, não pode privatizar porque é algo nosso, outros dizem pode privatizar. O que de fato ocorre
é que nem sempre o Estado ele tem dinheiro suficiente para levantar recursos e fazer investimentos, tanto tecnológicos quanto qualquer outro tipo de investimento, para crescer o negócio. Então, o que se faz? Se privatiza para que a iniciativa privada consiga angariar recursos e aí fazer os seus investimentos. Prova disso é a Vale. A CVRD, há muitos anos atrás, ela era uma empresa pequena comparada hoje em termos de produção e de funcionários. Pós-privatização, nós tivemos vários investimentos e hoje ela já se expandiu para a região. Então, nós temos em Paraupebas, nós temos ali em Canaã dos Carajás, salvo engano, já tem alguma coisa em Curionópolis. Então, traz investimento, tá? Então, a privatização ela ajuda nesse aspecto, no aspecto de trazer novas ideias, trazer grana e trazer tecnologia. E isso faz com que a competitividade aumente, a concorrência aumente e que a gente consiga ter os frutos de um produto com maior qualidade e com custo menor. Depois nós tivemos aí a globalização. Todo mundo ouve falar em globalização e tal, e muito pouco se pratica, mas eu acredito que assim como eu, você também já comprou um produto aí pela internet, um produto da China, um produto, sei lá, dos Estados Unidos, importado, e esse produto chegou. Então o mundo todo hoje compra e vende produtos e mercadorias, tá? Então isso graças à questão tecnológica, à internet e a alguns outros aspectos que, dentre esses aspectos, a desregulamentação. O que é desregulamentação? É a remoção ou a simplificação das regras. Os países criavam muitas regras para poder exportar ou importar alguma coisa. Algumas delas são válidas. Por exemplo, a China, salvo engano, compra carne suína no Brasil. Frango também compra no Brasil. Então, se os frigoríficos no Brasil não estiverem adequados às regras da China, não tem negócio. Eles fecham e não compram mais. Então, essas regras, elas são necessárias para que tenha ali uma certa qualidade no produto e no processo. Mas, a partir do momento que eu crio regras demais, eu acabo impedindo o investimento e o crescimento econômico. Quem é que vai querer investir num negócio que tem muita regra, é muito regulamentado, a pessoa quase não consegue ali se movimentar? Quase ninguém. Agora, se eu tenho poucas regras e regras efetivas, eu começo a criar negócios, a desenvolver e começo a exportar esse produto, isso faz gerar economia. E a globalização, obviamente, ela flui de uma maneira bem melhor, tá bom? Esse assunto que eu já estou falando é na página 20. E daí na 22, deixa eu ver o que diz aqui. Na 22, nós temos aqui, né, o aumento do poder do cliente como consequência da maior disponibilidade de opções para o consumidor. Ou seja, se loja A não me atende bem, eu tenho a loja B, eu tenho a loja C que podem me atender melhor. Por que existe uma loja B? Por que existe uma loja C? Porque às vezes o mercado está desregulamentado e eu consigo abrir novos negócios, existe a questão da concorrência, enfim, é o que eu falei, a questão do mercado. Outra questão importante é a customização. É empregada no sentido de personalização, adaptação e, portanto, customizar e adaptar algo de acordo com o gosto ou necessidade de alguém. Essa customização, ela está voltada à segregação ou à divisão ali de alguns públicos dentro da sociedade. Hoje nós temos, por exemplo, pessoas que não comem produtos com açúcar e aí eles começam a procurar produtos ali sem açúcar, né? Diet, light. Nós temos pessoas que não podem ter nada com leite, então nós temos produtos para esse tipo de pessoa. Nós temos pessoas que não comem carne, então nós temos produto para esse tipo de pessoa. O mercado ele é muito plural, então ele vai tentar atender a todos da mesma maneira, tá? Vai oferecer produtos, enfim. Então isso é a questão da customização. Eu atendo a massa, a maioria, mas se tiver um público ali menor que vale a pena atender, eles vão criar produtos para atender esse público. E nós temos aqui, mas não menos importante, a desintermediação. Eu espero que vocês consigam ler essa palavra assim como eu. O que é isso? Basicamente consiste em eliminar um ou mais elos da cadeia distributiva. Então, o processo de globalização possibilitou o acesso direto dos consumidores aos produtos e serviços
mais variados e nas mais diversas partes do mundo, eliminando em grande parte os intermediários. Então, o que é essa desintermediação? Essa desintermediação é eu deixar de comprar um produto dos Estados Unidos, porque agora ele é fabricado no Brasil, eu estou encurtando ela. Veja só, anteriormente, de certa forma, né, eu comprava um produto importado, ou alguma outra empresa comprava um produto importado, trazia para o Brasil e depois começava a vender. Algumas fábricas, alguns produtos começaram a pensar diferente, né? Vamos montar uma fábrica direto lá e vender direto para o consumidor. Então, de certa forma, eu estou tirando aí essa burocracia, eu estou tirando essa parte de intermediação e acabo comprando direto com a fábrica e tendo um relacionamento melhor. Então, vários aspectos que a gente viu hoje, tanto o aspecto econômico que possibilitou essa questão do empreendedorismo estar mais avante no Brasil, começou na década de 90, as dimensões, né, que a gente precisa observar no momento de montar um negócio e de ter uma visão mais abrangente no negócio também foram relatadas aqui, e algumas partes que podem ajudar vocês, principalmente a partir da página 21, tá? Que é a página que vai falar sobre o contexto econômico, mercadológico dessa aula inicial, tá bom? Então espero que vocês, pessoal, conto com vocês, leiam o material, comecem a observar nos jornais, você vai ouvir falar muito sobre essa questão da globalização, dos aspectos culturais, enfim, isso é bem interessante, isso impacta no município de Paraupebas, porque nós temos aqui uma empresa que ela é internacional, tá? Então a gente vai desenvolver essa primeira videoaula aqui no sentido de introdutório, tá? E depois nós estaremos com outros vídeos já na parte mais técnica, ok? Então conto com vocês, se cuidem, usem máscara e até mais.